Neste vídeo curto, a gente vai falar dos coringas, metecenosvois. Metecenosvois são chamados coringas, eu que os chamo assim, tá bom? Coringas por quê? Porque eles podem ser diretos ou indiretos. Dri, como assim? Dri, olhe para cá, olhe para cá. Eu vou ensinar isso num único slide. Então, olhe para cá, ó. O que você já sabe dos pronomes pessoais oblíquos átonos? O que você sabe dos pronomes pessoais oblíquos átonos? Você sabe o seguinte, ó. Com os pronomes o, a, os, as, eu não tenho problema, eu sou feliz. Por quê? Porque eles sempre são diretos. Eles sempre entram no lugar do que não tem preposição. Com os pronomes lhe barra lhes, eu também não tenho problema. Por quê? Porque eles entram sempre no lugar do que tem preposição. Então, eles nunca vão ser objetos diretos, eles serão sempre indiretos, porque eles substituem complementos com preposição. Mas, naquela coluna de pronomes pessoais oblíquos átonos, que a gente estudou lá no início da aula, lembra? Retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, oblíquos. Átonos e tônicos, lembra? Tônicos sempre preposicionados. Átonos, o, a, os, as, lhe, lhe, metecer, vois. Dessa coluna dos pronomes oblíquos átonos, que é o que a gente está estudando, a gente já resolveu 2 blocos, o a, os, as, o lhe, lhes, e faltava falar dos coringas, metecer, vois. Deixei agora para o final, porque agora você vai ver porque eles são chamados por mim de coringas. Tanto faz dizer coringas quanto coringas, tá? As 2 formas estão corretas. Eles são coringas porque metecer, porque são coringas, porque eles podem funcionar como diretos, sem preposição, ou indiretos com preposição. Eles podem funcionar ao lado de qualquer verbo. Um coringa estará sempre certo na frase. Por exemplo, eu te estimo, eu te amo, eu te agradeço. Você pode usar o te, desde que use o tu no discurso, em qualquer regência. O coringa, ele vem com qualquer tipo de verbo. Ele pode vir com direto, ele pode vir com indireto, porque ele é um coringa. Já o o não. O o só pode vir com direto. O lhe só pode vir com indireto. O coringa, ele vem, por isso que eu o chamo de coringa. Porque ele pode atuar como direto ou ele pode atuar como indireto. Não só o T, qualquer um dos coringas, metecer, vois. Tudo que o pode ser, eles podem ser. Tudo que o lhe pode ser, eles podem ser. Então, veja o exemplo. Ó, alguém me chamou. Esse me, nessa frase, atua como objeto direto. Porque quem chama, chama o menino, chama alguém. O verbo é transitivo direto. Alguém me chamou, esse me aqui é objeto direto. Só que, dependendo da frase, ele pode ser indireto. Olhe para cá. Alguém respondeu. Corrija aqui para mim. Esse verbo é transitivo indireto. Esse verbo é transitivo indireto. Esse verbo é transitivo indireto nessa frase, nesse contexto. Quem responde, responde a alguém. Tudo bem? Quem responde, responde a. Deixa eu só corrigir aqui. Então, quem responde, responde a alguém. Esse me aí é o objeto indireto. Tá bom? Corrigiu aí? Verbo transitivo indireto. Então, o coringa, ele pode atuar em qualquer posição. Ele é um cara que parece ser de 1001 utilidades. Só que ele é um problema. Por quê?
Quando eu olho para o O, eu sei que é direto. Quando eu olho para o Lê, eu sei que é indireto. Mas quando eu olho para um coringa, como é que eu vou saber se o coringa é direto ou indireto? Pela regência do verbo. Venha comigo ao exercício 4. Nas frases abaixo, substitua o pronome em destaque por o ou lhe e variações conforme a regência do verbo. Então, eu trouxe aqui para você um exercício de 8 frases. 8. Com ele, eu vou fazer um estrago. Repare que em todas elas eu usei coringa. Me, te, se, nos, vos. Todas têm coringas. O coringa pode vir, vou repetir, coringa pode vir com qualquer verbo. Pode vir como objeto direto, ele pode vir com qualquer verbo, direto ou indireto, porque ele é coringa. Agora, se eu tiver cuidado, eu vou escrever assim mesmo, quer ver? Cuidado. Se tiver que saber a função, sintática do coringa, ou seja, se o coringa é OD ou OI, terá que buscar a regência do verbo. Entendeu? E para saber a regência do verbo, use menino. Então, nesse exercício, você vai trocar o me por o ou lhe. Mas, para trocar o me por o ou lhe, quando é que eu vou usar o o? O o é direto. Quando é que eu vou usar o lhe? O lhe é indireto. Então, avisou-me de que devia partir. Primeiro, eu pergunto qual é a função desse me. Ele é direto ou indireto? Porque coringa pode vir com qualquer verbo. Só vou saber o que ele é olhando para a frase. Se eu já tenho preposição aqui, se isso aqui já é o meu OI, então esse me só pode ser o quê? O OD. Se esse me é OD, lembra aquilo que eu te ensinei no vídeo anterior. Quando o verbo vem com 2 objetos, se um já é com preposição, o outro só pode ser direto. Se é direto, que pronome eu vou usar? O. Avisou o de que devia partir. 2. Lembrou-me que já era tarde. De novo, nessa frase, quem lembra, blá, 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 blá. O verbo vem com 2 objetos. Se um já é sem preposição, que já era tarde é o OD, então o outro será OI. Se o outro será OI, então, se eu tiver que substituí-lo por o ou lhe, qual eu vou usar? Lhe. Lembrou? Lhe. A minha resposta não te satisfez. O coringa pode ser direto ou indireto. Tudo vai depender da regência do verbo. Viva o verbo! Viva o verbo! A coringa ou coringa, as duas estão certas, tá? Pode ser coringa ou coringa. A pronúncia não importa, e a escrita, você que tá aí, tá? Eu sei, por isso que eu coloco com o. Porque muita gente acha que só existe coringa com o. Não, as duas variantes estão corretas, tá bom? Tá, Adri, é que eu estava aqui viajando, minha filha, no coringa. Oi, Adri, você está aí resolvendo o exercício, mas eu estou aqui, eu e minha irmã, a gente quer saber, é coringa ou coringa? Tanto faz. Agora volte para mim. A minha resposta não te satisfez. Quem satisfaz
Dri, o que eu estou fazendo aqui mesmo, minha filha? Eu esqueci. Esse T, você tem que saber se é direto ou indireto. Por quê? Porque a gente está reescrevendo por o ou lhe. Tá, aí eu olho a regência do verbo. Quem satisfaz, satisfaz o menino. O verbo é transitivo direto, o verbo satisfazer é transitivo direto. Então, esse T é o quê? É OD. Se é OD, que pronome eu vou usar? O. Então, como é que vai ser? Não satisfez o menino. Não o satisfez. Coringa bipolar. Vem, eles se vestiram rapidamente. Esse ser é um coringa. Dri, como assim coringa? Pode ser direto ou indireto, dependendo da regência do verbo. Aí eu vou olhar a regência do verbo. Quem veste, veste o menino. Quem veste, veste o menino, o verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, que pronome eu vou usar? O. Então, como é que vai ser? Ó, esse ser aqui está atuando como objeto direto. Se é objeto direto, se eu tiver que substituir por um pronome, eu vou usar o pronome o. O vestiram. Claro que muda o sentido da frase, né? Uma coisa é dizer eles se vestiram, outra coisa é dizer eles o vestiram. A gente não está dizendo que uma seja reescrita da outra. A gente está trabalhando com sintaxe do pronome. É isso que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando quando é que o se pode ser trocado por o e quando é que ele pode ser trocado por lhe. Quando é que ele vai ser trocado por o? Quando ele for direto. Quando é que ele vai poder ser trocado por lhe? Quando ele for indireto. É isso, tá? Agora, se vai mudar o sentido ou não é disso que o exercício trata, tá? Só para você não ter recaído aí, não ficar com essa dúvida. Apenas nos víamos em festas rurais. Lembre que o nos é coringa. Coringa pode ser direto ou indireto, dependendo da regência do verbo. Quem vê, vê o menino. Via o menino. O verbo é transitivo direto. Se é transitivo não, pode colocar plural, singular, não importa. Aqui, Dri, poderia dizer os? Pode. Aqui o exercício não é para usar o ou lhe. Não fique na hora, assim, em pânico. Ah, mas poderia ser os, leis? Poderia, que o exercício te dá a opção de o ou lhe. Tá bom? Mas não seria erro dizer os, leis. É só para você entender a regência. Aqui o mais importante é a regência. Apenas nós víamos. Quem vê, vê o menino. Então, se esse nós aqui está atuando como OD, que pronome eu vou usar? O ou lhe? Se eu tiver que escolher um ou outro, vou usar o. Apenas o víamos. Claro que eu poderia dizer os víamos, mas o exercício é para dizer o ou lhe. 6. Comunicaram-te a notícia. Nesta frase, quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Comunica alguma coisa a alguém. Entendi. Se o verbo vem com dois objetos, se um já é o OD, lembra? Toda vez que o verbo vem com dois objetos, se um é o OD, o outro só pode ser o quê? OI. Entendi. Ah, se esse T é OI, então se esse T é OI, qual pronome eu posso usar? O ou o lhe? O lhe. Comunicaram-lhe a notícia. Respondeu-nos que não iria. Repare, novamente, o verbo vem com dois objetos. Um já é sem preposição, OD. Então, o outro só pode ser com preposição, OI. Entendeu? Um beijo para Carla Muniz, maravilhosa. Dria, estamos ligadas. Eu sei. Isso é Portugal. Um beijo para o Rafael Ribeiro, que com uma das mãos faz o exercício, com a outra mão ainda elogia a minha aula. Dri, adoro suas aulas. Eu fico impressionada como vocês conseguem acertar as questões, mandar mensagem no chat. Dri, sou assinante, tô querendo. Poderia colocar plural? Poderia. O verbo satisfez é com lo, quem satisfaz, satisfaz o menino. É que eu não fiz isso, ó, olhe para cá. É que eu não escrevi, mas se eu fosse escrever, seria... Se eu fosse fazer ênclise aqui na frase 3, aí seria satisfê-lo. Só que esse não atrai. Então, eu não poderia dizer
Não poderia colocar ênclise, tá? Mas isso é conversa para depois, é colocação pronominal. Aqui na frase 3 seria: a minha resposta não o satisfez. A pergunta do chat é: se eu colocasse depois do verbo, seria satisfê-lo? Porque o verbo termina em Z, na sequência vem um pronome o, cai o Z, acrescenta-se L. Sim, mas aí não poderia fazer ênclise. Isso você vai ver depois comigo, porque o não é palavra atrativa, tá? Mas não quero você preocupado com isso agora. Vem, alguém me chamou. Quem chama, chama o menino. Troque o me por menino, isso salva. Chamou ao menino ou chamou o menino? Chamou o menino. Então, esse me, nessa frase, está ligado a verbo transitivo direto. Se ele está ligado a verbo transitivo direto, ele é o AD. Se ele é o AD, na hora de substituí-lo por um pronome, obedecendo à regência do verbo, que pronome eu usaria? O, alguém o chamou. Entendeu? Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está aprendendo regência, emprego de pronome pessoal atrelado à regência. O que você estudou neste vídeo? A gente agora vai voltar para as questões de concursos. Mas o que você estudou? Você estudou os pronomes me, te, se, nos, vos. Você viu que, para saber se você vai usar, olhe para cá. Desculpe, mas eu vou lá para o início da aula, para você entender o que a gente está estudando hoje. Não precisa ir, não. Eu vou sozinha, você fica olhando aí, tá? Olha para cá. A gente começou hoje, ó, emprego dos pronomes pessoais. Quando a gente começou a aula, eu falei assim, ó, os pronomes pessoais são aqueles ligados à pessoa do discurso. A pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando é que eu uso reto? Quando é que eu uso oblíquo? Lembra? Você vai usar o reto quando o pronome estiver substituindo uma expressão que seja sujeito. Reto a gente usa para sujeito, para posição de sujeito. Quando é que eu uso oblíquo? Oblíquo a gente usa para a posição de complemento. Aí você aprendeu que os tônicos, oblíquos tônicos, são sempre preposicionados. Mim, comigo, ti, contigo. E aí depois eu disse que os átonos eram os que mais caíam em prova. Lembra que eu falei, ó, os átonos são os que mais caem em prova. E agora você aprendeu tudo deles. Tudo, tudo. Você aprendeu que com os pronomes o, a, o, as, ó, pronomes o, a, o, as são sempre objetos diretos, sempre. Sempre complementos sem preposição. Lhe e lhes são sempre com preposição, sempre entram no lugar do que tem preposição. E agora você viu os coringas, me, te, se, nos, vos. Os coringas, você começou a entender porque eles são chamados de coringas, porque eles podem atuar como objetos diretos ou indiretos. E o que vai determinar a função sintática de um coringa ali, na frase, é a regência do verbo. Porque tudo vai depender do verbo, se o verbo pede preposição ou não. Aí muita gente fala, Adriana, eu tenho dificuldade com esse negócio de direto e indireto. Você tem dificuldade por quê? Porque isso é regência. A gente está estudando um assunto de morfologia, que é pronome, mas que precisa de conhecimentos básicos de análise sintática, que muita gente não tem. Por isso que toda hora eu fico repetindo a mesma coisa. Dri, eu ainda tenho dificuldade com objeto direto e indireto, eu não sei se é direto ou indireto. Por quê, Dri? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu tenho dificuldade ao olhar para um me e perguntar se ele é direto ou indireto? Por que eu não consigo ver tão facilmente? Porque você tem que saber a regência do verbo. Então, por exemplo, ó, isso eu estou aproveitando um comentário do chat, que é isso, eu sei que a dificuldade do aluno é essa. Ó, Dri, por exemplo, numa frase como essa, ó, apareceu um me lá. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Numa frase como essa, olha aqui. Alguém me chamou. Numa frase como essa, alguém me chamou. Olhe para cá. Como é que eu vou saber se um me é direto ou indireto? Eu tenho que olhar a regência do verbo. Quem chama, chama. O que é regência? Regência é assunto que a gente vai estudar depois,
que está ligado ao complemento do verbo, se o verbo pede ou não preposição. Regência é convenção. É convenção. Por que o chamar no sentido de, que é o sentido que há aqui dele, ó. Por que chamar no sentido de convocar é transitivo direto? Porque é. Porque é e acabou. Regência é convenção. Por que o responder é indireto? Quem responde, responde ao aluno. Responde ao questionário. Por quê? Porque é. Adriana, eu achei que o responder fosse indireto. Quem responde, responde o questionário. A professora da escola da minha filha também pensava assim. Uma vez, a minha filha veio com o dever de casa assim, responda o questionário abaixo. Aí eu falei, cara, ferrou, erro de português no material da minha filha. E agora? Tiro da escola? A professora de português escreveu assim, o que eu faço? Converso com ela? Porque tá na vida. Entendeu? Responda o e-mail. Não, quem responde, responde ao e-mail. Dri, mas por quê? Porque sim, é convenção. Regência é convenção. E as pessoas escrevem errado por aí, entendeu? Tá, e aí o que eu faço? Aí você diz, olha, quem responde, responde A. Aí a pessoa fala, por quê? Porque é. Então essa tua dificuldade de olhar para um nós e não saber se ele é direto ou indireto está ligada à regência, na verdade. E regência é convenção. Só que eu, aqui, como ainda não chegamos à sintaxe, neste momento do curso, estamos falando de morfologia, eu estou usando mecanismos para você se virar bem com regência. Aos poucos você vai aprendendo, entendeu? Então qual foi o mecanismo? Usar menino. Respondeu ao menino. Quando você usa o menino, dá para ver se é direto ou indireto. Aí você vê se esse me é direto ou indireto. Coloque menino ao lado do verbo, entendeu? Coloque menino ao lado do verbo. Coloque menino ao lado do verbo, porque você ainda não sabe regência. Por isso você fica usando menino. Ó, agora eu fecho com questões de concurso. FGV. Nos. Nos. Se em lugar do pronome nós empregássemos o pronome eles, as formas sublinhadas deveriam ser substituídas, respectivamente, por. Você conhece isso. Você sabe que quando as bancas trocam o nos é coringa, ó. Me, te, se, nos, vos, são coringas. Podem ser diretos ou indiretos. Como é que eu vou saber? Regência. Menino salva. A publicidade cerca o menino. Quem cerca, cerca o menino. O verbo é transitivo direto. Então, esse nos é OD. Se o nos for OD, eu vou usar que pronome? Os. Se o nos for OI, eu vou usar que pronome? Lhes ou a eles. Esse é o raciocínio. Então, eu vou olhar para esse nos, no primeiro caso, o nos. Quem cerca, cerca o menino, cerca alguém. O nos é objeto direto, se é objeto direto, eu vou usar o pronome os. Ou é a letra B, ou é a letra D. Tá, entendi. Tá, então, olhe para cá. E força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Força-nos. Quem força, força o menino. Esse nos é objeto direto. Então, se é objeto direto, eu vou trocar por que pronome? Os. Resposta letra D. Até porque o verbo já tinha dois objetos ali, né? Quem força,
quando o verbo vem com dois objetos, né? Se um já vem com preposição, esse aqui já era o OI. Então, o outro só poderia ser OD. Entendeu? Isso. Tá? Resposta, letra D. Pegou? 7. FCC. TRT. Também me contaram que a princesa, aí a banca diz, o pronome sublinhado exerce a função sintática de. Aqui, quem conta, ó, contaram que a princesa contaram ao menino. O coringa pode ser tudo. De novo a banca aí pegando um coringa, meter-se nos voos, coringa sintático, pode ser tudo. Mas contaram ao menino. E mais, esse verbo, ele veio aí com dois objetos. Aqui quem conta alguma coisa, que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora, objeto direto, a alguém, indireto. Resposta, letra B. Próxima, isso aí é Sebrasp. Quando nos perguntamos o que é a consciência, então bem, vamos lá. A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anteriormente apresentado, julgue o próximo item. O pronome nós, na oração em que ocorre, exerce a função de complemento direto da forma verbal perguntamos. A banca quer saber se é complemento direto. A gente sabe que o coringa, ele pode ser direto ou indireto. O que vai decidir é a regência. Vou à frase. Quem pergunta nessa frase, pergunta alguma coisa a alguém. Perguntamos o quê? O que é a consciência? A quem? Repare que se eu trocar esse nós, se eu colocar menino ao lado do verbo, vai ficar perguntamos ao menino. Ora, o verbo veio com dois objetos. Se um já era o direto, esse coringa aqui está atuando como objeto indireto. A banca quer saber se é direto. Nesse caso, não. O item está errado. Entendeu? Dri, ver que o outro complemento já vinha com preposição ajuda? Claro! Claro que ajuda a detectar. Pronto. Quando eu comecei a aula, lembra que eu disse que seriam quatro tópicos? Chegamos ao final. Próximo vídeo, último tópico. Então, você começou com emprego de pronomes pessoais. Depois, você estudou comigo alterações fonéticas na ênclise. Depois, você estudou agora os coringas, meter-se nos voos, que podem funcionar como diretos, complementos diretos ou indiretos. Aprendeu que tudo vai depender da regência do verbo. Aprendeu que usar menino ao lado do verbo salva. Aprendeu que quando o verbo vem com dois complementos, se um já está com preposição, então o outro só pode ser direto. Tudo isso. Próximo vídeo é o último tópico, que é o lhe com valor possessivo. Lá no início da aula eu falei dele. E agora eu termino com ele. Tudo bem?